perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fossem. O que Deus faz? Chama as coisas que ainda não são como se já se fossem. Só abrindo aqui aspas, um parêntese. Meu Deus, Abraão estava bem lá. E de repente Deus diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que emana leite e mel. E essa terra ainda não existia. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. A primeira vez que eu dei atenção a esse versículo, como é crer em esperança ou com esperança contra a própria esperança. Como é isso? É olhar para o impossível. É impossível que fulano se converta. É impossível que essa situação seja desfeita. E algumas pessoas desfalecem na fé e vão embora. Por quê? Porque Deus não fez da forma que elas queriam. Ou conforme a fé que elas criam. Já a gente vai falar sobre isso. Sobre uma fé errada. Sobre crer errado. Aí disse assim no versículo... ainda no 18. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de sua mulher Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora escuta o 21, não sei como é que está na sua tradução, mas na minha está assim: estando certíssimo do que ele tinha prometido, e que também era poderoso para assim o fazer. Assim isso foi-lhe imputado como justiça. Sabe, nós poderíamos falar aqui de inúmeras pessoas que não creram, aqui como a própria Sara, que quando a promessa chegou ela não creu. Quando a promessa chegou, Sara duvidou, mas Abraão cria. A gente também poderia falar de Zacarias, que duvidou quando o anjo chegou e falou sobre João Batista, sendo que era a situação parecida com essa. Isabel já era velha e ele dizia: não tem como. E ninguém percebeu, mas o anjo percebeu. E por isso Zacarias ficou mudo. Nós poderíamos falar também de Esaú, que tinha uma promessa, mas não creu. E porque não creu, perdeu. Esse, infelizmente, não tinha ninguém que ainda validasse a promessa na vida dele. Qual era a diferença de Esaú para os dois outros, Zacarias e Sarai? É que a promessa era para Abraão, e a esposa dele não estava mais crendo, mas Abraão ainda estava de pé. A promessa aqui era para Zacarias, mas muito mais para João Batista, que era a própria promessa que iria encarnar para anunciar o Messias. Agora, no caso de Esaú, foi totalmente entregue de mão beijada por um prato de lentilhas. Você entende o que é isso? Esaú perdeu porque não creu. Mas nós também podemos ver Tomé, que mesmo andando com o mestre tão sabiamente, ouvindo tudo o que ele falava, na hora de acontecer, duvidou. E Jesus diz: Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas feridas.
Seja tu crente, não duvide. Sabe o que acontece conosco quando a gente duvida de Deus? É como se a gente estivesse tacando o dedo na ferida dele. É como se a gente estivesse fazendo dele mentiroso, dele fraco, dele incapaz. A nossa fé não pode ser essa fé meia boca. E hoje, muitos têm feito isso. Vamos abrir 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 2. Primeira Coríntios 15, 2 diz assim: pelo qual sois salvos, se o retivertes tal como vos tenho anunciado, se é que crestes em vão. Sabe como é essa fé vã? Essa fé que realmente a gente larga as Escrituras, a gente larga Cristo, a gente larga a verdade, a gente larga o que Deus é e vai se amufunhar em conversas de religiões e nos distanciamos do que Deus é. É essa fé paralela que muitas vezes a gente acredita que Deus vai até aqui, mas para o impossível não. E nós pregamos e nós falamos de Daniel, nós falamos de Esther, nós falamos sobre tantos e tantos homens que foram cheios do Espírito Santo e profetizavam e faziam coisas tremendas, mas quando chega na nossa vez, a gente quer ser intelectual, a gente quer ser o mestre na teologia e nos perdemos da espiritualidade e propriamente da nossa humanidade. E quando eu falo de humanidade, eu falo em limites. E nos perdemos nos nossos limites, porque a gente não coloca limite em nós mesmos, mas queremos colocar limite em Deus. Ei, Deus não tem limites, Deus é imortal, Deus é poderoso, Deus é aquele que pode todas as coisas através de você, porque você pode nele e ele te fortalece, você está entendendo? Agora você é vaso. E quando você adentra uma porta e começa a querer saber como é, será que é isso mesmo? Será que é tão radical assim? Aí eu fico pensando quando a gente olha para Calvino, para Lutero e para tantos reformadores que chegaram a estudar as suas próprias loucuras e dizer: eu sou pecador, mas eu encontrei aquele que é perfeito e não há salvação fora dele. Quando eu olho para mim, vejo perdição, mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo salvação e vida eterna. Essa é a verdade da palavra. Não duvide de quem ele é. Agora eu quero que você vá para o versículo 33 desse mesmo capítulo. Aqui o apóstolo Paulo vai falar: vocês estão tirando a atenção daquilo que deveria ter atenção, e vocês estão se perdendo naquilo que é bobagem. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecido a Deus, e eu digo isso para a vergonha vossa. O que é não conhecer a Deus? É conhecer a religião a fundo, mas não se conhece a Deus. É eu estar, discutindo coisas tolas. Aqui eles estavam discutindo a ressurreição. E Paulo chega e diz: por acaso Cristo não ressuscitou? Então que tipo de conversa louca é essa de vocês? Que está anulando a própria fé? Vocês querem ser doutores daquilo que não conhecem. Abra comigo Marcos 16. A gente está abrindo muito, né? Muita Bíblia, mas isso é bom. Marcos 16, 16 vai dizer assim: quem crê
e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Me fale aqui, teologicamente, se tem algo a ser falado aqui. Se eu posso pesquisar, procurar teólogos, procurar historiadores, para provar que isso aqui não é o que realmente está querendo dizer. Está simples. Se crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, está condenado. E você tem que acreditar no que eu vou te dizer, por mais terrível que seja. Tem gente que ainda não quer ser batizado. Tem gente que ainda não crê o suficiente. E nisso está sendo condenado. Abra comigo João 3,18. João 3,18. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não creu no unigênito Filho de Deus. E aí ele testifica no 19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não creu, está condenado. Não aceitou, está condenado. Não foi batizado, está condenado. Quem creu, creu. Quem não creu, não creu. Vamos para Romanos 14 agora. Romanos 14, versículo 22. Leia aí para mim. Que eu quero que o Espírito fale igual como falou comigo. Às vezes a gente prega demais e esquece de analisar as Escrituras. Tens tu fé? Tens em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Uau! Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é fé é pecado. Claro, aqui existe um contexto. Se eu como ou se eu não como. Se eu devia e não devia comer. Mas em meio do contexto, existem afirmações que servem para tudo. E entre as afirmações que aqui o escritor afirma é: tens fé? Então tenhas em ti mesmo, diante de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que é a si mesmo, naquilo que aprova. E muitas vezes nós vivemos isso. Nós pregamos, tem que crer, e não cremos. Tem que viver, e não vivemos. Tem que ter fé, mas não temos. Então nos tornamos ou mentirosos ou reprovados naquilo que nós mesmos estamos testificando que cremos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu prego para o outro, ou eu me salvo junto com ele, eu me condeno igual. Porque a fé, ela é verdadeira. A fé é aquilo que você diz: eu não vejo, mas eu creio. Eu creio. Alguém pode dizer aqui comigo: eu creio? Eu não sei no que você está pensando, mas tem algo para você pensar aí, que é difícil demais. Mas você diz: eu creio. Quando Deus me falou sobre esse lugar, eu apenas disse: eu creio. Não duvidando. Tens fé naquilo que você mesmo aprova?
Pense comigo. Porque aquilo que você mesmo aprova ou reprova é aquilo que vai te salvar ou te condenar. E isso tem que ser sim entre nós analisado. Aí ele termina dizendo assim: e tudo o que não é de fé é o quê? Pecado. Aí aqui é que a gente dança, literalmente dança. Porque quando você vem à frente, duvidando, você está em pecado. Pastor, vamos lá em casa. Queria que o senhor orasse, sei lá, no meu bebê. Duvidando, você está em pecado. Não chame o pastor. Não chame, depois não fique dizendo que é o pastor que não tem unção. Porque Deus vê o seu coração. A gente tem que analisar, a gente tem que pensar sobre as nossas orações. Será que estamos realmente crendo? Porque a palavra que é sobre nós é: se creres, verás. Não é verás para crer. Então, quando essa palavra veio muito forte até mim, ela veio trazendo isso: tira diante de mim tuas dúvidas. Porque você diz que crê, mas porque não vê, não crê. Quantos estão entendendo? Você diz que crê, mas porque não vê, não crê. Quem já ouviu um testemunho forte, muito forte, de coisas sobrenaturais? Quem já ouviu o testemunho da cantora Cassiane? Que ela morreu e ressuscitou. Esses dias eu ouvi um testemunho parecido com isso. E eu me lembrei do profeta Eliseu, que subiu em cima daquela criança 3 vezes. O que é preciso para que da primeira vez eu não me frustre e não desista? Continue crendo, capaz de subir 1, 2, 3 vezes. O que o Senhor falou no meu coração veio como resposta às minhas orações para esses dias. Que Ele fale individualmente a nós, a cada um de nós, e nos mexa de dentro para fora. Sabe, sacuda de dentro para fora. Porque enquanto estivermos cantando canções como aquela que o Ricardo cantou, e não nos emocionarmos com a letra daquela canção, a gente está morto por dentro. A gente vem para a igreja e a gente louva sem adorar. Isso é falta de fé. Às vezes a gente, sabe, vai até ajudar os outros, porque é politicamente correto, e não porque Deus deu um coração bom. A gente tem que fazer algo em relação a isso. Porque eu não posso ser aquele filho que diga que vou e não vou. Que mais antes você seja aquele que não quer ir, mas vai por fé. Amém? Você vai por fé. Vai porque crê. Vai porque sabe que Ele é fiel para fazer muito mais o que pedimos, o que desejamos e o que ansiamos. Pode aplaudir se é para o Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora e dissesse ao Senhor se você crê ou não. Eu vejo que as igrejas estão lotadas de gente pedindo, e não é ruim pedir. Deus gosta que a gente peça, porque Ele é Pai, sabe? Mas o que me deixa cabreiro, como diz o Matuto, é que por que Ele diz que a gente não está pedindo nada? Vocês não recebem porque não pedem nada. Ué,
Aí junta com aquela palavra, muitos chamam ele de Senhor, Senhor, Senhor. Mas eu não te conheço. Como eu trabalhei para ti, expulsei demônios, converti gente e o Senhor não me conhece? Só pode existir uma resposta para isso, irmãos. Essas pessoas não estão crendo. Elas estão só falando, elas estão só vivendo religião, mas elas não estão crendo. Aí eu venho para cá e faço uma reza. Não sei se você lembra quando você era católico, mas a gente rezava a Ave Maria, o Padre Nosso, entre outras rezas, por decoração. Decoração, era decorado. Porque pelo ritual, a gente achava que aquilo movia de alguma sorte um milagre. E não movia. Não movia nada. Por quê? Porque isso não gera fé. O que gera fé é a sinceridade. Às vezes eu converso com a minha sogra, eu fico dizendo, olha, quando você for orar, você diz a verdade. Você fala coisa pouca. O que é que você está querendo? É uma dor na perna? Senhor, cura a minha perna. Crendo. Não precisa falar, grandiosíssimo Deus, Criador do quarto e quinto e sexto céu. Tu estás entre o 20º querubins. Não precisa disso. Fale só simples, real. Deus, agora meu coração está duro. Eu estou aqui orando, mas não estou crendo em nada. Minha vontade é de não ir para a igreja, Senhor. E eu sei que se eu continuar assim, eu vou para o inferno. Então me salve, por favor. Porque eu creio que o Senhor existe, sim. Isso vai mudar tudo. Ele vai te dar uma dose do Espírito Santo. E você vai ser cheio de poder, cheio de vontade de Deus. E aí você vai ter vontade de fazer as coisas de Deus com autoridade e poder. Autoridade e poder só é dada àqueles que creem. A palavra que o Léo pregou quinta-feira falava sobre levantar os homens que fizessem oração, mas com mãos santas. Sabe o que é mão santa? Mão separada, mão de quem fez oração, fez jejum, fez consagração, mãos limpas, que não está se contaminando com as coisas erradas. Sabe por quê? As suas orações talvez não estejam sendo ouvidas, suas mãos estão sujas, porque você ainda não creu. Não, pastor, é porque eu sou pecador. Não é por causa disso. Não é. Você ainda não conseguiu porque não creu o suficiente para parar de fazer o que é errado. Pecador todo mundo é. E nem por isso todo mundo está fazendo as mesmas coisas que fazia antes. O que mentia não minta mais. O que roubava não roube mais. Ah, mas hoje eu ainda sou, sabe, briguento, ainda sou dador murro. Porque você não creu. Não é porque é pecador. Hoje, o que está mais aqui em evidência não é o pecado, é a falta de fé, que aí gera pecado. E um pecado que não tem perdão, porque sem fé não se verá a Deus. Você pode orar aí agora dizendo, Senhor, crie fé no meu coração, pelo amor de Deus, pelo menos para me ensinar meus filhos. Ah, porque eu não estou ensinando meus filhos mais? Porque eu estou cansado, Não, porque você não está crendo. Se você cresce, você sacrificava. Se você cresce, você fazia cansado, cansada, sobrecarregada, abatida, mas nunca destruída. Nunca, 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 porque a fé move montanha. Essa é a verdade. Então quando você estiver cansado, dizendo eu não vou, se levante e vá. O Pai se alegra que você foi. Não oferecerei a Deus aquilo que não me custa nada. Então que me custe tudo. Que me custe tudo. Que eu não esteja com vontade de ir e vá. Que a minha
carne impulsione para uma coisa totalmente contrária, mas eu faço a vontade de Deus, porque eu creio. Enquanto o espinho na carne estiver trazendo mensagens do próprio inferno, eu vou escolher Deus, porque eu creio em Deus. Eu não creio mais na carne. Chega dela me fazer sofrer. Chega! A partir de hoje eu vou viver por fé, por fé. E Satanás, se você se levantar contra nós, vai ser besteira sua. Porque quanto mais você se levantar, mais nós vamos buscar o nosso Deus. E Ele vai nos dar poder, vai nos dar autoridade, vai nos dar palavra. E milagres, e prodígios, e maravilhas vão acontecer no vosso meio. Ei, demônio vai ter que respeitar você. Esse daí ninguém mexe. Essa daí ninguém mexe. Esses dias eu estava perguntando por que algumas pessoas tinham chegado para visitar essa igreja, e eu sentia que tinha sido feito trabalhos de feitiçaria para elas, trabalho de macumbaria para elas. Olha que eu estou há muito tempo nesse meio, e dentro de até cultos de quebra de maldição, e eu nunca senti isso, que aquilo ali é um trabalho de feitiçaria, de macumbaria. E eu fui até aquela pessoa e falei: isso é um trabalho, pelo amor de Deus, creia. Mas quando eu vejo algumas pessoas vivendo situações tão terríveis por causa do mal trabalhado, eu não posso fazer algo por você sozinho. Existe algo que através de você tem que ser feito, e significa fé. Você tem que crer, e será dado a você a autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Ele não toca em crente, ele não toca nos filhos de Deus, ele não toca nas nossas famílias, ele não toca nos nossos filhos, porque foi nos dada a autoridade. Ore, ore, meu irmão, ore, porque sua oração tem poder. Chegue na sua casa se você sentir um ambiente estranho. Mas isso é religiosidade. Não, isso é fé. Isso é fé. Se você sentir um vulto passando perto de você, levante sua voz dentro da sua casa e diga: Satanás, saia! Você não é bem-vindo. Não importa se você entrou com alguém, ou se por causa de um pecado meu você teve brecha para entrar. Eu peço perdão, meu Deus, agora, em nome de Jesus, e eu creio que com a autoridade que Ele me devolve, eu mando você embora da minha casa agora, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Então fique de pé no seu lugar agora. É preciso que o Senhor quebrante o seu coração. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, fale conosco. Entre na intimidade agora. Entre no esconderijo agora. É cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Creia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Levante suas mãos no céu, adore. Só você e eu desfrutamos um momento
Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Receba, receba esse amor. Receba, receba esse amor. Receba, receba essa graça, essa força. Creia, creia, o Espírito está te movendo agora, está te dando autoridade agora para crer. Tão lindo é cada momento. Não deixe o inimigo entrar. Que me visita e faz de mim o teu altar. Não deixe a falta de fé entrar. Quero ir contigo mais profundo. Mexa-se nele agora. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Eu quero mais relacionamento, Senhor. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Cadê você? Leva-me ao lugar. Cadê você que orava de madrugada? Cadê você? Onde só você e eu desfrutamos um momento. Cadê você que amava uma vigília? Meu papai. Cadê você que amava chorar na minha presença? Cadê você? E sem ti eu sei que morro. A gente não pode se perder de novo nisso. É como aquela carta à igreja de Apocalipse que diz: você está fazendo tantas coisas, mas eu tenho uma coisa contra você. Você não me ama mais como antes. Em outras palavras, você não crê como antes. Oh Pai Santo, essa noite vem sobre nós e testifica no nosso coração aquilo que cremos.
Eu não sei, Senhor, a situação que os teus filhos estão vivendo, mas eu sei que o Senhor é a base, é o alicerce. Então não desiste de nós, Paizinho. Nos incomoda o nosso coração, para que a gente possa fazer as nossas orações, para que a gente possa entrar no secreto, Senhor, que a gente não abra mão disso, que a gente não ache que isso é normal, meu Pai, não chorar mais, que o mundo não vá ganhando lugar, ou lugares que só eram teus, que eu não troque a tua presença por um filme, por uma série, ou por outros prazeres. Pai, eu quero trabalhar na tua vinha, eu quero desfrutar da alegria de tomar do teu vinho e de participar dos teus testemunhos, do que a tua palavra fala sobre os teus escolhidos, sobre aqueles que lutam um bom combate, que estão de frente. Pai, eu quero criar meus filhos assim. Pai, eu quero ver meus netos assim. Pai, não me deixe esfriar, Pai. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Que as mensagens que o inferno tem mandado não venham a abafar as promessas que o Senhor me deu, mas que eu possa viver as experiências do céu, as experiências da eternidade. Se tiver alguém aqui hoje que precise vir até o altar para refazer sua aliança com o Senhor, pode vir. Dobre seu joelho aqui em frente ao altar e diga: Senhor, eu me refaço as minhas alianças contigo, que eu mesmo quebrei. Alianças de oração, alianças de devocional ou outras alianças. Isso, dobre seu joelho agora e diga: meu Pai, eu quero ter aquele coração de quando eu me converti, aquele coração que fazia bilhetinho e saía distribuindo nas casas, que as pessoas achavam que eu estava louco. Oh Senhor, que o dia a dia não me roube, que isso seja cura para os meus ossos, cura para a minha mente, cura para o meu coração. Eu desejo mais de ti, Senhor. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou
vestiu com roupas novas, me azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. É aquela conversa que o pai nos chama no individual e diz assim: filho, você sabe que você está errando, né? Não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Você não crê mais como antes. Deixa eu fazer algumas perguntas, gente. Quando seu filho fica doente, você leva primeiro para o médico ou você ora primeiro? E não estou falando que você não deva levar para o médico, viu? Leva para o médico. Mas antes de levar para o médico, você ora ou leva primeiro para o médico? Você não crê mais. Que antigamente as nossas mães levavam a gente para a rezadeira. E elas criam. E sabe o que é engraçado? A gente ficava curado. E nós hoje crente, diz que crê e não crê coisa nenhuma. São coisas para a gente pensar. São coisas para a gente pensar. Pai, eu abençoo o teu povo. Que essa palavra incomode o nosso coração a despertar em ti. E que a gente não seja um paralítico espiritual, mas que a gente seja ativo na fé, crendo que não é sobre nós, é sobre Ele, mas é por nós que Ele morreu e ressuscitou. Abençoa teus filhos, tuas filhas. Levanta mulheres de oração no meio dessa igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta no coração delas poder e autoridade. E no meio do teu povo, que haja varões fortes e corajosos, homens que não têm medo de levantar a voz contra o mal e destronar Satanás. Que haja uma palavra sobre esse povo de encorajamento, de ânimo, de fé, de esperança, de ligação com o sobrenatural. E que obras maiores sejam feitas através desse povo. Que nasça semente e que venha um fruto novo, que traga sobre nós raízes profundas, aonde ninguém será capaz de nos desviar. Pai, eu oro por Redenção, eu oro por Jacarecoara, eu oro pelo Cascavel, eu oro por cada ponto que nós já pregamos o Evangelho. Que haja de nascer todas essas sementes para a honra e glória do nome de Jesus. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.